A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Fundação Editora da Unesp anunciaram recentemente os 10 trabalhos aprovados no programa de edição de textos de docentes da universidade. Entre os títulos que serão lançados no ano que vem está o fruto da pesquisa trienal e de pós-doc da professora Érica de Moraes, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru. E é para falar um pouco mais sobre esse trabalho que nós a recebemos hoje aqui no estúdio. Érica, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço, Leire, a oportunidade. Érica, o título do seu trabalho é Aplicativos de Notícias, Destacamento e Efeitos de Sentido, Representações Internacionais sobre o Brasil. O que de fato você aborda nesse trabalho? Bom, eu escolhi estudar os aplicativos de notícias por ser uma escolha alinhada com essa era da comunicação digital, em que as notícias acompanham as pessoas o tempo todo, principalmente através dos dispositivos móveis, especialmente o celular, né, que é o companheiro do dia todo. Situando um pouco a teoria, eu trabalho com análise do discurso de linha francesa, que é uma teoria que concebe a linguagem como algo não transparente, então não há sentidos neutros, por isso eu falo em efeitos de sentido e não em sentidos, porque os sentidos eles sempre partem de posições, poderia dizer posições ideológicas, é uma palavra que hoje talvez não esteja muito bem quista, né? Mas assim, as pessoas precisariam entender que a ideologia ela não é vista como algo negativo. Se a pessoa não está na ideologia A, ela está na ideologia não A, na ideologia não B. Então não existe o ideológico e o neutro, né? Então assim, simplificando um pouco, essa seria a concepção de linguagem da teoria. Os sentidos sempre partem de lugares sociais, também atravessados pelo inconsciente, no sentido freudiano, lacaniano. E a partir desses conceitos, eu priorizei o conceito de destacamento, do Dominique Menguenot, porque a gente tem os destacamentos dos títulos, das legendas, subtítulos, como algo que conta uma nova história. Porque as pessoas muitas vezes, com a quantidade de notícias que circulam hoje, não leem as notícias todas. Então assim, os títulos, os subtítulos são elementos discursivos que acabam sendo fundamentais na fixação de memória. E como corpus de trabalho, eu optei por estudar discursos sobre o Brasil, como a imagem do Brasil, através das diversas notícias que circulam, é vista internacionalmente e assim constitui uma memória discursiva, uma imagem sobre o Brasil que veicula em termos internacionais, globalizados, né? Pensando numa cultura globalizada como a que a gente vive hoje. E aí, para isso, você se concentrou em 2 veículos de comunicação, que foi o portal UOL e o jornal francês Le Monde, né? Por que essa escolha, Érica? Sim, a escolha do portal UOL, porque é vinculado ao grupo Folha, né, um dos maiores do país, o jornal de maior circulação, e o Le Monde por ser um veículo francês, mas assim, com uma proposta realmente globalizada, por isso o seu nome Mundo, né? Então assim, é um veículo europeu situado num país estratégico, onde foi sediado o acordo do meio ambiente, né? O acordo de Paris, então assim, que trata de questões estratégicas a respeito do planeta, em termos de globalização. Então assim, foi uma escolha de entender uma imagem internacionalizada sobre o Brasil, entendendo mesmo o veículo nacional como um veículo de teor internacional. E essa escolha, é claro que ela pode ser expandida para outros veículos, né? É o que eu pretendo, inclusive, continuar fazendo. Mas nesse primeiro momento, até pela afinidade com a língua francesa, com a cultura francesa, por causa também da teoria que eu estudo, que é uma teoria francesa, e pela importância também do Le Monde. Durante essa pesquisa você teve a oportunidade de ficar imersa, né, na redação, né, acompanhando o trabalho do Le Monde, foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Sim, porque a pesquisa ela é trienal, realmente a gente precisa de um tempo maior para desenvolver a pesquisa em profundidade, mas eu fiquei 6 meses durante o meu pós-doc em Paris, né, então assim, eu tive a oportunidade de visitar a redação do Le Monde, de entrevistar o mediador, o Franck Nucci. Então tem uma entrevista publicada na revista Intercom, né, uma revista acadêmica, é uma revista assim, interessantíssima, onde ele aborda muito a questão de como o Brasil é visto de um ponto de vista exterior, né, sobre discursos que circulam, como que essa imagem
sobre o Brasil é projetada mundialmente. Então, assim, foi uma oportunidade realmente muito grande de imersão na pesquisa, porque nós, professores, trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, e gestão também, né? E poder ficar um semestre mais concentrada realmente na pesquisa, isso me proporcionou conseguir resultados assim mais consistentes. Foi uma etapa bastante importante. E, Érica, num momento em que se fala tanto de fake news, né, como esse trabalho todo que você desenvolveu dialoga com essa questão? É bastante atual, né? Tem bastante relação. Exato. Quando eu iniciei a pesquisa, ainda não estava tão em alta o tema de fake news, mas já se sabia que com o grande acesso de informações, as coisas já estavam se espalhando de uma maneira assim, em que se perdia um pouco do controle sobre a qualidade da informação. Então eu já tinha isso em vista e justamente por isso eu procurei me respaldar em veículos, né, em aplicativos respaldados por nomes de jornais de tradição, né, no caso Le Monde, no caso a Folha de São Paulo. E foi se tornando cada vez mais evidente a importância de se olhar para esses veículos tradicionais, não assim dizendo que não há possibilidade de que eles cometam erros também, claro que existe, mas assim, há todo uma forma de se fazer jornalismo, né, baseada em apuração, pesquisa documental, pesquisa de fontes. E muitas vezes as pessoas se informam por notícias que circulam por mídias sociais, sem assinatura, sem se saber de qual veículo vem. Então, assim, há uma importância muito grande em se procurar respaldo nos veículos tradicionais e a importância do cruzamento de informações. Porque a gente pode dizer, o veículo X está mentindo, mas cabe a nós também, como cidadãos, buscar esse cruzamento. Tá, então o veículo X disse isso, e o Y, e o Z, e se outros países, o que estão dizendo sobre as notícias a respeito do Brasil, esse cruzamento de dados realmente traz, eu diria até um empoderamento para o cidadão. Porque você não precisa mais confiar necessariamente em um único veículo, mas nesse cruzamento todo de dados. É a garantia de uma sociedade democrática, né? É a garantia de uma sociedade democrática, e isso passa muito pela questão da educação, né? Porque, assim, o trato de jornais estrangeiros, então, envolve até uma questão de formação em língua estrangeira, mas eu acredito que seja uma etapa que a gente precise também dominar, né? Assim, você enxerga ainda mais a importância de se estudar outros idiomas, não só para fazer intercâmbio, para viajar, tudo isso também, mas olha o empoderamento que traz poder ler jornais de outros países, né, e identificar o que se diz sobre o Brasil de um ponto de vista exterior. Então eu não vou confiar na opinião de X ou de Y, não é uma questão de eu acho que, né, assim, o que a história registra, o que o momento, o que o olhar exterior de outros grandes jornais, outros veículos tradicionais de país de grande importância tratam a respeito do Brasil, né? Então tudo isso se constrói um registro de memória, né? Uma memória discursiva a respeito do Brasil. Érica, parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar todas essas informações com a gente. Eu que agradeço e fico na expectativa de ampliar esse projeto, né? Já tenho uma aluna de iniciação estudando BBC News e a partir disso a gente quer continuar esses estudos a respeito do jornalismo internacional. Boa sorte nas suas pesquisas. Obrigada, muito obrigada.